5 erros que eu cometi na viagem de Gramado. Eu me chamo Márcia e eu economizei mais de R$ 4.000 na viagem de Gramado sem utilizar o Prime. E hoje eu vou contar para vocês os 5 erros que eu cometi na viagem e por que é muito importante, né, observar tanto esses erros, mesmo que você já tenha ido para Gramado, mesmo que você já tenha feito, que não é a primeira vez que você vai. Então, assim, são coisas que eu julgo muito importante, tá? E eu acho muito importante e eu vejo muita gente errando nisso também. Então, eu decidi trazer ali esses erros que são importantíssimos para que você não cometa na sua viagem de Gramado. Então, vamos entender o primeiro erro que eu cometi e que eu não indico ninguém cometer esse erro. Gente, a primeira coisa que eu cometi como erro foi não colocar dentro do roteiro ou não contar com isso, que é o tempo de deslocamento entre uma atração e outra. Então, eu não contei muito com esse tempo, sabe? Eu deixei as coisas, os horários muito perto um do outro e eu não contava com o deslocamento. E, pasmem, né? Eu fiz a viagem em julho, então foi em altíssima temporada, porque era inverno e também era alta temporada, então é uma época que fica muito cheia a cidade, então fica uma cidade muito cheia, e isso faz uma diferença gigantesca quando a gente fala de deslocamento. Então, para vocês terem noção, a gente gastou de Canela, a gente se hospedou em Canela, de Canela para Gramado, né? A gente chegou ali e tudo mais e fomos, né? Tomamos banho e fomos ali para a primeira atração que estava dentro do nosso roteiro. Gente, nós gastamos uma hora no trânsito dentro do Uber para Gramado. Então, a gente gastou ali cerca de uma hora de distância ali entre uma coisa e outra. Podendo ter ficado ali em Canela mesmo, né? Seria até interessante ter ficado ali na Catedral de Pedra e tal. Mas não, né? Eu não me atentei a isso e foi um erro, realmente, porque eu gastei muito mais tempo no Uber do que dentro da atração. Porque a atração, ela fechava ali, acho que 6 horas da tarde, que era o Mundo de Chocolate na época. Hoje não tem mais, foi em 2023. Então, hoje não tem mais Mundo de Chocolate, hoje é o Mundo Lugano, que era do Lugano, né, na época ali. E a gente gastou muito tempo de transporte em vez de estar na atração. Então, assim, não foi legal, né? Foi um erro grotesco. E a gente super indica você colocar isso, não colocar, né, sem pensar nesse tempo de deslocamento. E aí, daí já vem o segundo erro, que é muito importante também e que foi um erro que eu cometi e que eu te convido a você ficar atenta a não cometer esse mesmo erro. E colocar muita atração dentro do roteiro. Gente, a gente tinha tanta atração dentro desse roteiro, meu Deus, a gente queria conhecer o mundo, né? Gramado tudo em um dia só. E não dá, não tem como. Né? É muita coisa, é muita atração. E não dá, porque a gente tinha 5 dias, né? Então não dá para conhecer tudo de uma vez só. Não dá para conhecer todo o Gramado em uma viagem só. Então já fica sabendo disso, tá? Você não vai conseguir conhecer Gramado em uma única vez. Nunca. Não tem como. Never. Nunca, nunca. Por quê? Vou te explicar o porquê e vou te dar dados. Gente, nós temos uma planilha que toda organizada com locais de 230, cerca de 230 locais de Gramado e Canela. 230. Então não tem como, nem que você fizesse ali uns, sabe, 10 minutos cada um, não dava. Não dá. Então você vai precisar selecionar os locais, tá? Então é muito importante você selecionar os locais que você deseja ir para que você não fique ali com o seu roteiro tupetado. Então leve em consideração que você gosta. Então, não coloque muita atração em um dia só. Então, pense ali no tempo de deslocamento. Pense ali quanto tempo você vai gastar para aproveitar muito bem essa atração, porque tem lugares que você vai gastar ali um bom tempo, por exemplo, o Snowland. Gente, nunca que você vai conseguir fazer o Snowland em uma hora. Não dá. O Snowland você vai... olha, o Snowland você vai gastar muito mais que uma hora. Você vai gastar cerca ali de 3 a 4 horas. É o tempo estimado que a gente sempre indica para os nossos clientes ali, os nossos seguidores, fazer essa estimativa de tempo em cada atração. Isso é muito importante
Inclusive, nós temos isso dentro dessa planilha que faz parte do nosso roteiro sem erro. Se você tiver interesse, ele vai estar aqui na descrição também, para te ajudar a organizar o teu roteiro de forma que foi uma coisa que eu vi uma necessidade, né, que eu utilizei, que eu fiz dessa forma, e eu ensino você também a fazer dessa forma, se você tiver ali interesse em não contratar um roteiro personalizado, você fazer seu próprio roteiro e organizar da sua forma. Eu gosto muito desse estilo, né, de formato, porque eu gosto de viver as viagens antes de ir, né? Então, esse é muito meu perfil de viver tudo aquilo antes de estar lá, sabe? Então, eu fiz muito isso e foi a partir daí que surgiu a nossa agência, que surgiu o ajudar, né, outras pessoas a também viver isso, a economizar. Afinal, a gente economizou mais de 4 mil reais na viagem, outra a gente economizou, sabe, 7 a 8 mil reais. Então, assim, gente, pra gente é prazeroso, sabe, ver outra pessoa realizando o sonho e economizando também. Então, isso para mim é o que faz sentido ter agência, sabe? É o que faz sentido ter agência de Gramado, é muito sobre isso, sobre ajudar ali outras pessoas. E outra, né? Agora vamos para o terceiro erro, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, vamos não colocar lugar gratuito né? Colocar, na verdade, não é nem colocar, é colocar poucos lugares, porque eu coloquei, só que eu não coloquei lugares ali que eu achei legal, mas eu não fui. Por exemplo, na primeira vez eu não fui no Lago Joaquina Rita Bia, que é lindíssimo, mas eu não fui. Então, assim, são lugares lindos que vale a pena ir, que vale a pena ficar um tempo lá e eu não coloquei. Porque eu coloquei tanta coisa paga, eu foquei muito no pago e esqueci do gratuito. Então, mescla o teu roteiro, coloca lugares pagos, mas coloca também lugares gratuitos, sabe? Passar ali uma tarde no Lago Negro, que é maravilhoso, que, sabe, você aproveita tanto, é um lugar lindo, que você quiser fazer piquenique, você faz piquenique, então é muito bacana. Então, dá ali no teu roteiro, coloca lugares gratuitos. E já vou te deixar de brinde aqui, nós temos um roteiro aqui gratuito, um e-book gratuito de lugares aqui, né, de lugares gratuitos que eu vou deixar aqui de brinde para você. Basta você clicar aqui no link, você já vai ter acesso. O erro que é não se atentar às regras. A gente, né, teve um local que a gente foi, que foi a Casa Figueira, e a gente não se atentou à regra dos dias da semana. Porque tem ofertas em Gramado que ele é para determinados dias. E em determinados dias ele é um valor e, por exemplo, de domingo a quinta ele é um valor. E sábado, sexta e sábado ele é outro valor. E isso é regra em N locais em Gramado, tá? Isso é regra em hotel, isso é regra em atração, isso é regra em restaurante. Então, assim, sempre atente a isso. E aí a gente não se atentou nessa regra. E aí a gente foi para esse restaurante, né? Inclusive ele nem tem mais um assador, mas é um restaurante que eu indico, que é maravilhoso, que é a Casa Figueira. Mas só indico se você tiver ali sentido Cristais de Gramado, Leilavande, porque é mais próximo dali, tá? E aí o que que acontece? A gente foi na sexta e a promoção era para quinta. Então a gente não conseguiu usar o voucher, a gente teve que pagar, mas foi um preço bacana, mas a gente teve que pagar para comer e a gente perdeu, né? Mas a gente conseguiu ali, né, ter crédito na plataforma, mas enfim, a gente acabou perdendo ali porque a gente não se atentou às regras. Então, se atente às regras tanto de funcionamento, tá? Se essa questão dos dias da semana, de acordo com valores e o dia que você vai utilizar, e se atente também aos horários de funcionamento e aos dias de funcionamento, porque, por exemplo, tem parques. Hoje mesmo eu estava olhando sobre o Mundo Cria Amigos. O Mundo Cria Amigos em baixa temporada, ele fecha ali, se eu não me engano, na terça-feira. Então, isso é muito importante, ficar de olho nos dias de funcionamento. O Parque do Caracol, ele fecha na terça e na quarta, nos baixa temporada. Então, em baixa temporada, principalmente, se você for em baixa temporada, principalmente, depois, se vocês quiserem, me comenta aqui se vocês querem que eu fale sobre baixa e alta temporada, quanto que é cada uma. Me comenta aqui ou as dúvidas que vocês tiverem, comenta aqui que a gente vai trazendo sobre essas dúvidas também para vocês. E o último erro, o quinto e último erro foi não ter entrado em nenhum grupo de desconto. Gente,
Cara, eu não entrei em nenhum grupo de desconto. Na época eu usava muito pelo Instagram, sabe? Eu olhava vídeo no YouTube, Instagram e eu não tinha sabe? Não entrei em nenhum grupo de desconto, não sei por quê. Não me pergunte, eu não sei. Mas mesmo assim eu economizei 4 mil reais, mais de 4 mil reais, e não utilizei Prime também. Então, assim, cara, imagine se eu tivesse entrado. Quanto que eu tinha economizado? Muito mais do que eu economizei, né? Mas para resolver esse problema hoje, a gente tem um grupo de ofertas para vocês, né? A gente tem um grupo de ofertas gratuito que você tem todos os dias cupons de desconto, seja do que você quiser ali. Às vezes a gente faz uma coisa muito inusitada, que às vezes a gente não tenha cupom de desconto ou alguma parceria. Mas a gente tem muitas parcerias, a gente tem mais de 15 parceiros, né? E dentro do e-book de locais gratuitos, a gente tem um link lá desses parceiros para vocês aproveitarem também, tá? Então, assim, o grupo de desconto, ele é gratuito, então, assim, a gente coloca ali o tempo todo ofertas para vocês. E, muitas vezes, assim, você não vai ter tempo para pesquisar. Afinal, todo mundo trabalha, todo mundo tem o que fazer, né? Enfim, gente, não tem como. Então, a gente coloca lá para que ajude vocês a economizarem na viagem de vocês. Gente, são esses os 5 erros, né? Recapitulando, o primeiro erro foi exatamente a gente não ter deixado tempo de deslocamento, depois não ter colocado muitos lugares gratuitos, a gente, aliás, voltando, né? Contado com o tempo de deslocamento, a gente ter colocado muita atração dentro do roteiro em um dia só, a gente não ter colocado muitos lugares gratuitos, a gente não ter se atentado muito às regras e, por fim, a gente não ter entrado em nenhum grupo de desconto. Então, esses foram os 5 erros que a gente cometeu na nossa primeira viagem de Gramado e eu espero ter te ajudado. E se você gostou desse vídeo, você, né, se inscreva no nosso canal. Curta nosso vídeo para que o YouTube, né, mande ele ali para outras pessoas que também precisam dessa informação. E manda aqui pra gente se você tem mais alguma dúvida que a gente vai responder para vocês. E muito obrigado. Que Deus te abençoe.